Estudo da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Eu havia parado no último áudio, no capítulo 6, no verso 5, e aí vai entrar agora a parte de servos e senhores. Eu havia tratado no último áudio sobre pais e filhos, e eu me lembrava, depois que eu escutava o áudio, a importância da palavra de Deus, da doutrina, do ensinamento, como fala em Deuteronômios, fala no capítulo 6, no capítulo 11 também fala sobre ensinar os filhos sempre. E a gente tem algumas coisas que a gente tem que aprender, que a gente não sabe. Mas a palavra de Deus nos ensina, e quando as coisas dão errado é porque nós não observamos a palavra de Deus. Nós deixamos de observar a palavra de Deus. E aí as coisas não dão certo. Nós tivemos 5 filhos. E eu penso hoje, e comentava isso com meus filhos, que nós temos dois netos, uma neta e um neto. Quando ainda não havia nascido os filhos deles, eu dizia, lê a palavra para eles. Isso eu não sabia quando eu era novo. Mas depois, com o tempo, eu digo, puxa, lê a palavra. De noite, lê a palavra para eles. Aí eles não nasceram ainda, mas eles já estão vivos. Vai enchendo eles das palavras desde o ventre, vai lendo alguma palavra para ele, lê para ele, para que ele já vá desde o ventre aprendendo as coisas. Eu acho que é um bom costume, um bom hábito. Se o pai pode pegar a Bíblia e ler a Bíblia para o filho, ler a palavra, ler o Evangelho, ler Mateus, ler Marcos, ler Lucas, ler João, ler Salmos, mas ler para o filho ainda no ventre, e que ele já vá se adaptando à palavra de Deus. E sabe, isso vai redundar no futuro em grande bênção, porque a palavra de Deus, no livro de Provérbios, fala muito sobre o filho e diz que a gente deve ensinar o filho no caminho que deve andar. Ensina ele no caminho. E que mesmo depois dele ser velho, ele não vai se desviar, porque ele foi ensinado. E também o salmista diz que são flechas na mão do valente, os filhos da mocidade. Então as flechas a gente só aponta e depois joga, e depois não tem volta, é jogar. Então a nossa missão dos pais é apontar ao certo, que é Cristo, e lançar eles. Esse é o nosso objetivo. Eu já escutei de estudiosos que uma criança se forma, o caráter dela, até os 5 anos de idade. É nesse momento que a criança vai se formar, depois é só consequência. Então, quem sabe é o período que mais se negligencia o ensino da criança. O judeu tinha por costume de ensinar, a mãe ensinava a criança em casa, ensinava a leitura, ensinava tudo. E a gente muitas vezes quer ensinar ele a partir dele já esteja o entendimento pleno. Mas se diz, segundo estudiosos, que até 5 anos ele se formou, e nesse período a gente dorme. A gente dorme no ensinamento, a gente não se apercebe que ele está sendo, que o caráter dele está sendo formado. Então deve se tratar. Então desde o ventre aproveita e vai ensinando, vai ensinando, vai ensinando, vai ensinando. Agora, como eu falei no áudio anterior, primeiro tu te enche da palavra. Primeiro tu te enche o teu coração para que a tua boca fale do que o coração está cheio, e aí o teu filho possa receber. Então tu vai mastigar, como tu estivesse dando a comida. Muitas vezes tu pega, tu trabalha a comida, tu prepara a comida, tu amacia a comida, tu mastiga a comida bem mastigadinha para dar para ele. Então a mesma coisa tu vai fazer com a palavra de Deus. Agora tem que ensinar quando é pequeno, depois não adianta. Eu me lembro de um irmão que dizia, ele pegava uma arvorezinha pequena, uma árvore ainda nova, diz, essa árvore aqui está novinha ainda, eu torço ela para o lado que eu quero. Se eu quero que ela venha para cá, eu trago ela para cá, e ela vai sair a crescer para cá. Ela está verdinha ainda, eu posso conduzir ela para o lado que eu quiser. Agora, depois que ela crescer e ela amadurecer,
Aí não tem mais, aí ela não volta para o lado só, eu quebrando ela, cortando. E aí só Jesus. Então nós temos que aprender quando é pequeno, e eu tenho costume, nossos filhos, minha esposa ensinamos eles, nós íamos na igreja, eles eram pequenos, mas eles se sentavam e ficavam junto com a gente, nunca foram ficar andando dentro da igreja, caminhando, correndo, brincando, não, se sentar e ficar quieto. Via os outros brincando e ficavam quietos. E são mais que os outros? Não, isso é ensinamento. É ensinar, se deixar a criança à sua vontade, faz o que quer, corre dentro da igreja, ou corre em qualquer lugar. Até a gente passar vergonha com os filhos quando visita alguém, ou vai na casa de alguém que os filhos não se submetem. Então, é uma vergonha, e isso é ensinamento, isso aí é ser ensinado. Se ensinar, ele vai aprender. Ó, chega na casa do fulano, senta e fica quieto, não conversa, ou não fala. Se tu for pegar alguma coisa, o pai que vai te dizer, pega. Se não tem tempo de te pegar, tu não pega, não te mete em nada. E nós ensinamos nossos filhos assim, embora que nossos filhos não são os mais ensinados do mundo. Mas eles obedeciam, minha esposa foi muito rígida com eles, ensinava, eles diziam, olha, não, e pronto, e eles ficavam quietos. Então, e qualquer criança vai ser ensinada, só que agora o problema é que a gente não tenha tempo, porque você dá um celular para uma criança e deixa que o celular eduque ele, você coloca na frente da televisão, mas hoje mais costume, você dá um celular, ela fica bem quietinha, aí a gente acha que está legal, não está legal. O problema é que tu tem que ter tempo para educar, tu tem que deixar tuas coisas, tu tem que negar a ti mesmo. Se tu quer formar um discípulo, tu vai ter que negar a ti mesmo e tu vai ter que dar tempo para o teu filho. E a gente não quer isso. E aí, muitas vezes, o que acontece hoje é que muitos casais não querem ter filho, por quê? Porque vai incomodar, porque vai tirar a paz, porque dá muito trabalho. Aí, ou se tem um filho, já estão morrendo. Mas tem um filho, parece que estão morrendo, que é o fim do mundo ter um filho, porque parece que a vida... Porque hoje nós vivemos uma vida centrada em si mesmo. Então nós tínhamos por costume na nossa casa, minha esposa ficava em casa, cuidando dos nossos filhos. Eu, quando chegava do trabalho, fazia minhas coisas, mas geralmente era eu que assumia as crianças. Eu digo, não, deixa comigo, agora de noite eu fico, se tu der qualquer coisa eu fico, eu cuido, e aí eu ajudava. Aí assumia ali para dar uma descansada pelo dia que ela passou. Agora tem que ter tempo, tu tem que deixar tuas coisas, tu vai ter que negar a ti mesmo, por isso que as pessoas não querem ter filho, e se tem um filho já estão morrendo, não querem ter outro de jeito nenhum. E assim está indo. E aí eu fico pensando que no passado nossos pais tinham 7, 8 filhos, e os anteriores deles ainda tinham 12, 10, 12 filhos, e viviam, e não tinha, porque... tinha alguém que se preocupava em cuidar dos filhos. Só que como hoje cada um está pensando em si mesmo, e a gente vive numa sociedade que é egoísta, egocêntrica ao extremo, então os filhos no final se tornam um fardo. E no passado não era assim, porque aí uma mãe tinha 12 filhos, 10 filhos, e vivia em função dos filhos, e muitas vezes um filho tinha que cuidar do outro, irmão menor. Aí se viravam, porque a mãe tinha que lavar roupa, tinha que fazer comida. Bom, quem é que vai ficar cuidando do pequeno? Cuida fulano, cuida ciclano. E aí sempre tinham que cuidar do menor. É claro que hoje, não estou dizendo que não tenha planejamento, claro que tem que se planejar. Não pode se colocar filho no mundo de qualquer jeito, senão vai se tratar e se cuidar. Mas o problema é o egoísmo. É egoísmo. Eu não estou dizendo que começa a botar filho no mundo de qualquer jeito, de qualquer maneira, não. Mas antigamente se tinha respeito, se educavam, a mãe educava os filhos, o pai educava. Só que hoje nós estamos agarrados no celular e aí na internet, e aí os filhos se tornam um problema. Agora, não é um cristianismo bíblico que nós temos hoje. Isso eu tenho certeza, que nós não temos um cristianismo bíblico. E aí Paulo tratou do casal. Primeiro,
marido e mulher, relacionamento. Agora relacionamento pais e filhos. E agora ele passa para servos e senhores. E aí nós vamos dar entrada nessa parte. No verso 5 diz: vós servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não segundo a vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Então, o apóstolo Paulo, ele coloca, pelo Espírito Santo aqui, um padrão altíssimo. Porque aqui, quando tu está vendo a palavra servos, é doulos do grego, é escravo. E ninguém é por de boa vontade está querendo ser escravo dos outros. Então, tu imagina, numa época que o Império Romano tinha bilhões de escravos, milhões. Eu já ouvi falar em 60 milhões de escravos naquela época. E aí Paulo está escrevendo os escravos e ele não está apoiando a escravidão, mas ele está querendo dar um sentido para aquele que serve a Cristo, que está servindo alguém, que está como escravo de alguém, que ele não se deixe levar pela amargura, pelo ressentimento, mas que ele seja um adorno da doutrina de Cristo. E aí tu vai ver, Pedro também fala a mesma coisa, Pedro e Paulo estão de comum acordo, e Pedro ainda ele diz que não é para servir só os que são bons, eles que também para servir os que são maus. 1 Pedro 2,18 diz: vós servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Então, Pedro está escrevendo a cristãos, a escravos crentes, e Paulo está escrevendo a escravos crentes também. Ninguém está escrevendo aqui para pessoas que não são salvas, é para salvos que eles estão escrevendo. E aí estão escrevendo que se tu nesse período tu é escravo, ou se tu está servindo alguém, que tu faça como ao Senhor. E aí Pedro diz, olha, não só os bons, se o teu Senhor, o teu patrão for mau, faz melhor ainda, porque se tu sofrer agravo, é agradável diante de Deus, porque tu está fazendo por causa de Deus, tu não está fazendo pelo teu Senhor, tu está fazendo por causa de Cristo. Então aqui tem coisas profundas, porque Paulo escreveu aos Efésios, também escreve aos Colossenses, e Paulo vai descortinando essa parte do trabalho. Quando tu pega Colossenses 3:22, ele diz: obedecei em tudo vós, senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência como para agradar aos homens, mas na simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo, quando fizeres, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Então, Paulo coloca também aqui para os Colossenses, ele vai sempre colocando, não servir só na aparência. Quando o Senhor está perto, é um leão para trabalhar. Agora, ele não está aí, enrola, não faz nada, não faz para aquele que está te vendo sempre. E seja um adorno da doutrina de Cristo. Agora, tem que temer a Deus, e fazer as coisas na simplicidade, não como para agradar os homens, mas para agradar a Deus, que Deus esteja agradado. Mas Paulo, ele coloca que existe um galardão, Deus está vendo e Deus vai recompensar. Se tu estiver trabalhando com esforço, como o Senhor, tu quer fazer para agradar a Deus, então tu deixa de olhar o teu patrão, e aí tu começa a colocar que o teu patrão ali é Cristo, e tu está trabalhando para Cristo. Então Paulo está dizendo, não como homem, mas como o Senhor. Não é para agradar homens, é para agradar a Deus. É Deus que tu está servindo,
É a Deus que tu está trabalhando e Ele vai te dar o galardão. Então, e aqui nós estamos falando no contexto de escravo. Quando Paulo ele também escreve a Timóteo, ele fala também sobre essa situação. E ele diz que tem que estimar os senhores, ser digno de toda honra. E ainda se são cristãos os teus chefes, os teus patrões, os teus senhores, tu faz mais ainda. Tu tem que servir ele ainda melhor. Então Paulo diz, ó, se eles não são cristãos, tu já tem que servir para te ser um adorno da doutrina de Cristo, tu tem que ser um exemplo. E se eles são cristãos, tu tem que ainda servir melhor, por quê? Porque participam do benefício, são crentes e amados no Senhor. Isso exorta, Paulo está falando, ensina e exorta. Então, é algo tremendo o que a Bíblia nos ensina. Só que infelizmente a gente não vive isso. E nós não praticamos, nós trabalhamos só para as pessoas verem. Agora, na hora que o empregado, aqui nós estamos falando de escravo, que era terrível. Um escravo não está ali porque ele quer, ele não tem período de férias, ele não vai ter 13º, não tem aposentadoria, ele vai trabalhar até morrer, ele é escravo. E Paulo está dizendo, faz o melhor. Faz como para Deus, temendo a Deus, é como para Cristo, esse é o padrão. Então, Pedro fala a mesma coisa, Paulo fala, se for crente, faz melhor. E Pedro diz, olha, se forem, não é só para os bons, e não é só para os cristãos, se forem não cristãos, se forem maus, serve melhor ainda. E aqui tem muito ensinamento para nós, por quê? Porque quase todos nós que servimos a Deus somos empregados de alguém. E aí nós temos que olhar como a Bíblia nos mostra. Tu considerar ali o teu trabalho como um lugar de culto a Deus, de servir a Deus ali, onde Deus te colocou para trabalhar. E ali tu ser um servo de Cristo ali, fazer as coisas como para Cristo. Eu estou trabalhando para Cristo aqui. Embora que tu tenha um patrão terrenal, mas tu tem que lembrar que Deus é o teu patrão, que Ele é o teu Senhor, e tu está fazendo para Ele. E tudo que tu fizer, tu está fazendo para Ele. Aí quando tu está enrolando, e tu está enganando a Cristo. E aí Cristo não tem como enganar. Então se cada um de nós tivesse esse raciocínio, tivesse um trabalho, seja no comércio, na indústria, seja no funcionalismo público, um serviço concursado, seja no trabalho da casa, estou fazendo para o Senhor. E Ele está aqui junto, e eu estou fazendo para Ele. Então a gente vai fazer o melhor e pedir que Ele nos ajude e nos auxilie a fazer o melhor para Ele. Quem sabe as coisas vão ser diferentes. Tu está servindo a Cristo, e aí tu tem que considerar, não, o meu Senhor aqui, do meu patrão aqui é Cristo, é Ele que me contratou, Ele que me colocou ali. E aqui vai ser um lugar de culto, vai ser igreja. Ali tu vai ter que ser santo, ali tu vai ter que ser diferente, ali tu vai ter que mostrar a diferença da tua vida. Eu escutava, eu não tenho agora a lembrança certa do período, mas nesse período de reforma e de avivamento no mundo, nos séculos passados, eu escutei numa mensagem que na Irlanda, me parece, houve um avivamento espiritual. E avivamento espiritual, muita gente acha que avivamento é só festa, alegria. Não. Quando Deus traz um avivamento, o que vem com o avivamento é reconhecimento do pecado, é se reconhecer como pecador, e é confissão de pecados. Quando o Senhor começa a trazer a luz à nossa vida, o que vai aparecer é as trevas que existem em nós. Quando Deus aviva, as trevas vêm à luz. Então não é só emoção, é convicção de pecado. É ser convicto dos pecados. E aí fala que na Irlanda, meu pai foi na Irlanda, houve um grande avivamento e milhares se converteram. E houve nesse avivamento uma convicção de pecado. E começou
os empregados a devolverem as coisas que eles levavam escondido do seu trabalho. E diz que os lugares começaram a se encher de coisa, de coisa roubada. Que teve empresa que já pedia, não tragam mais, não precisam mais. Se vocês pegaram alguma coisa, podem ficar. A empresa estava entregando, porque não tinha mais lugar para colocar tanta coisa roubada que os empregados levavam para casa do serviço. Isso é costume nosso, é hábito nosso errado, é cultural, mas é mundo, não é cristianismo. Da gente pegar as coisas do trabalho e levar para casa. E aí esquece dele trazer de volta e fica. Então, quando na Irlanda houve esse avivamento, se devolvia martelo, se devolvia enxada, se devolvia pá, se devolvia material, que naquela época as coisas de ferramenta principalmente, e se devolvia coisas e coisas e coisas. E aí, no final, os empregadores já começaram a dizer, se tu pegou alguma coisa, não precisa trazer de volta, tá certo? Mas houve uma convicção de pecado. E no trabalho é assim, desde de uma folha. A gente tem o mau costume de levar isso, e nós, não estou dizendo tu que está me ouvindo, eu também. Quando eu trabalhava, a gente tinha um mau costume, e a gente faz inconsciente. A gente pega coisas do trabalho e leva. A gente está usando e leva, desde um lápis, uma caneta, folha, e aí tem gente que leva outras coisas, e fica. Então, isso aí a gente tem que começar a mudar na nossa vida. Depois que eu parei de trabalhar, com muita coisa que eu fico olhando, analisando, poxa, como eu ia fazer diferente na minha vida. A gente vai aprendendo, você está errado, tem coisas que a gente faz que é errado, e não é por mal, e não é que a gente esteja roubando, porque muitas vezes eu sei, eu mesmo, muitas coisas da minha casa eu coloquei no meu serviço, coisas que eu levava da minha casa para usar no meu serviço quando eu precisava. A gente também se coloca, muitas vezes usa coisas particulares nossas para o serviço. Eu já vi meus filhos fazerem isso. A gente usa coisas nossas particulares também. Mas a gente tem que saber que nós estamos servindo a Cristo. Então, desde uma folha de papel a gente tem que evitar de pegar, para ser um bom exemplo, para ser um adorno da doutrina de Cristo. Então, são coisas que os maus costumes que a gente vai pegando do cristianismo. A gente pegou, levou e ficou. E aí, se hoje houvesse um avivamento nesse nosso país de convicção de pecado, poxa vida, eu acho que também ia ser como na Irlanda, iam clamar desesperadamente, não traz mais nada, porque o que se leva do trabalho para casa é uma monstruosidade. Você leva de tudo, e eu já vi coisa pesada, coisa grande que a gente vê, que se trouxe, e diz, da onde saiu isso aí? Isso aqui eu peguei porque não tinha mais utilidade. Então, são as coisas que a gente tem que aprender. Então, no trabalho, a gente não pega nada do trabalho e leva para casa. E aí a gente ensina os nossos filhos. Eu falo sempre para os nossos filhos hoje, eu digo, não pega nada, não faz nada, não tira um xerox do quartel do serviço. Eu tenho um filho que é militar, eu não pega um xerox, não faz nada. Se for particular, tu tira fora, ou se não tu paga, faz qualquer coisa, mas procura não fazer nada que seja desse jeito, que seja uma coisa que não seja legal, porque nós estamos servindo a Cristo. E aí, se tu for fazer agora uma análise, quantas coisas tu pegou, quantas coisas tu carregou, e não foi uma coisa que eu não estou te acusando como se fosse uma coisa maldosa, tu não roubou nada, não é uma coisa do outro mundo, mas eu estou dizendo que muitas vezes as mínimas coisas a gente tem que procurar ser diferente, e é o que Paulo está falando aqui, é ser diferente. Ele está falando para escravo, e aí cabe para nós, tu ser um empregado diferente, tu ser diferente, né? Tu usar o teu tempo para trabalhar, tu usar o teu tempo que tu tem de serviço para fazer o que é certo, e muitas vezes eu pego muito no meu trabalho.
tu via, eu sou meio antissocial na parte de celular, de internet, eu não sou muito, não sou chegado. Mas eu ficava apavorado quando nós chegava assim, chegava numa sala, todo mundo com seu celularzinho mexendo, fazendo o quê? Serviço? Não, coisa particular. E mexendo. Um dia eu cheguei para aquele que era meu chefe, eu digo, poxa, se nós pegar aí, e não é que eu fosse dedo duro, mas eu digo, eu tinha uma posição já, no final da minha carreira eu tinha uma posição alta, na minha profissão, uma posição boa. Não é alta, mas uma boa posição. E eu digo, poxa, se nós pegar aqui agora, no final da tarde, e botar todo mundo, antes de ir embora, nós chamar todo mundo e dar uma folha de papel e dizer, escreve o que tu fez hoje, ia ser um trabalho terrível para todo mundo. Porque agora com essa onda de celular aí, ninguém dá dois passos e está mexendo e mandando mensagem e vegando. Então, eu acho que isso não é agradável a Deus, isso não é cristianismo bíblico. E eu não estou querendo que tu seja um fanático, um doido que não mexe, não. Existe um momento que tu vai precisar usar, existe, mas não pode ser uma prática, não pode ser algo contumaz, tem que ser necessidade. Mandou uma mensagem, recebeu, dá, tudo bem. Mas hoje é complicado e muitas vezes eu sei porque eu escuto depois da minha esposa ou dos meus filhos, que vão num órgão público, ou vão num órgão tal, as pessoas estão mexendo e não atendem, não querem atender e te olham tão louco que tu vai embora. E aí estão fazendo o que ali? Porque estão mexendo no celular, porque estão mexendo no outro, estão conversando, estão fazendo outras coisas. Então, nós temos um problema nisso de trabalho. De nós fazer render as 8 horas que a gente trabalha. E é isso que Paulo está querendo falar. E as coisas que Paulo pega, fala que não é servir segundo a carne, mas é com temor e tremor. É como a Cristo, e o exemplo e o padrão é altíssimo para o empregado. Fazer diferente, ser um empregado diferente, e tem tanta coisa errada. E se tu parar agora e esquadrinhar um pouquinho a tua vida, se tu é um trabalhador, aí tu vai ver que tem muita coisa que tu não está fazendo, que tu está deixando, que tu está enrolando. Eu quando era jovem, bem novo, antes dos 18 anos, quando eu tinha uns 16, 17 anos, eu trabalhava numa ferragem. E tinha na parte de cima da ferragem e as tintas ficavam na parte de baixo. E tinha um senhor velho, já bem velho, eu acho que ele já tinha até se aposentado e voltou a trabalhar. E engraçado que ele ficava cuidando do relógio todo o tempo. Cuidava do relógio, ele dizia assim, estou cuidando dele assim, ó. Quando o ponteiro começa a descer, vai mais rápido. Ele brincava, quando o ponteiro desce ia mais rápido, quando subia era mais demorado. Mas eu digo, caramba, o que ele está fazendo aqui? Ele só fica olhando o relógio para ir embora. Não sei se ele precisava estar trabalhando ainda, mas ele só queria ir embora. Ele estava ali só enrolando, passando o tempo. Então são as coisas que a gente não entende. A gente não aproveita o tempo, a gente não aproveita para render o trabalho. E aí muitas vezes as coisas não são abençoadas. São coisas assim tremendas. Na minha profissão faziam muita brincadeira e se dizia assim, olha, fazia brincadeira, tinha um que era superior a nós, que não fazia, não era muito bom de trabalho, se dizia assim, ó, se pegar 5 jovens e botar no lugar para fazer esse trabalho de limpeza aqui, o país ganha. Se botar no lugar dele para fazer limpeza, fazer coisa, ganha. Aí dizia assim, isso aí quando chega o final do mês, ele vai meio desconfiado assim, ele não acredita que pagaram ele porque não fez nada aos 30 dias, ele chega meio de costas assim, fica desconfiado se caiu um dinheiro na conta porque ele não fez nada aos 30 dias, só enrolou. E tem gente que é assim, e é cristão. Isso que é a vergonha nossa. Eu trabalhei toda a minha vida e eu era metido num certo ponto que eu dizia assim, ó, eu chegava
e trabalhava. Eu chegava muito cedo, iniciava às 8 horas, mas 7 horas eu já estava. Eu saía cedo de casa, 7 horas eu já estava. Na volta, 7 horas eu estava ali. 7, não mais do que 7 horas eu já estava na volta. E eu não era fanático, mas eu gostava de chegar cedo, para dar exemplo. E eu sempre, quando eu saía, que nós ia ser mudado para outro lugar, eu dizia, bom, eu saía com consciência tranquilo, eu digo, eu fiz o melhor. Pode ser que alguém não tenha gostado, que o meu melhor não agradou, mas eu fiz o melhor que eu podia. E eu me esforcei, eu chegava e fazia, e Deus sempre me honrou. Em todos os lugares que eu saí, eu era honrado, Deus me honrou. Em todos os lugares que eu trabalhei, Deus me honrou muito, mas eu fazia o meu melhor, e não era bom, eu era o meia boca, mas eu fazia o meu melhor, e Deus me honrava. Então, nessa parada aqui, eu queria que tu parasse, porque se tu vai ver dentro de casa, uma dona de casa, ela faz e não ganha dinheiro para fazer, e ela faz o melhor, porque ela sabe que é ela que é responsável pela casa e a casa tem que estar limpa, e não existe reconhecimento de ninguém, e não existe pagamento, e não tem férias, e não tem sábado nem domingo. Agora, nós trabalhando fora, trabalhando numa empresa, ou trabalhando em serviço público, ou em qualquer carreira, tem folga, tem horário, tem descanso, tem almoço, tem final de semana, tem feriado, tem salário, tem 13º, tem fundo de garantia, tem um monte de vantagem. Então, a gente tem que fazer justo, tem que trabalhar, tem que se esforçar. Se a gente comparar com uma dona de casa, quem faz a faxina de casa, uma dona de casa não ganha nada, nem um muito obrigado quando chega, ninguém elogia se a faxina está boa, se a louça está bem limpa, se a comida está boa, não, só se sabe quando para reclamar. E não tem se é sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, e vira, e sexta e sábado, domingo, segunda, terça, e vai de novo. E não tem Natal, não tem feriado, não, hoje não vou fazer nada, hoje não vou fazer comida, não vou fazer, porque é feriado, não, uma dona de casa faz todos os dias, não ganha nada. Então, nós temos que pegar esse exemplo e a gente procurar servir, e ninguém quer que alguém seja o super-homem, que seja o acima da média, mas só fazer o que está prescrito, só o que está... Se tu fizer só o básico, tu já te destacou de todo mundo. Se tu fizer só o que é previsto, tu já é unanimidade, como dizem, terra de cego, quem tem um olho é rei. Se tu fizer só o que tem que fazer, o pessoal já vai ficar te olhando meio desconfiado, pô, esse cara aí tá queimando todo mundo, porque ele está trabalhando mais que os outros. E aí o pessoal começa, não, faz muito aí, não faz muito, porque senão tu queima os outros, porque ninguém quer fazer nada. E aí desculpa para não trabalhar, o pessoal acha bem rapidinho. Desculpa para não trabalhar, você acha bem rápido. Então, é interessante que tu leia o que Paulo está escrevendo, é como ao Senhor. Então essa é a base, trabalhar aonde tu estiver, o teu patrão é Cristo. Não é olhar para o patrão que está ali sentado, mas olhar para Cristo e dizer, eu estou trabalhando e Cristo está me vendo. Ele está presente, Ele está junto, todo o tempo. E essa vai ser a diferença na tua vida. É trabalhar para Cristo, como para Cristo, fazendo com sinceridade, não é só na aparência, não é só quando estão te olhando, não é só quando estão te filmando, sorria que está sendo filmado, não. É para aquele que vem em secreto, Ele te recompensa em público. Então é fazer quando ninguém está olhando, quando ninguém está vendo, é quando ninguém está te observando, tu saber que Ele está vendo em secreto o que tu está fazendo e Ele vai te recompensar em público. Então essa é a diferença. E é o que Paulo está falando, e Paulo está falando a escravos. Ninguém aqui vai receber nada, ninguém aqui vai receber dinheiro, ninguém vai receber férias, ninguém vai receber 13º, não, ninguém vai ter direito nenhum. E ele está fazendo essa exigência em Cristo, que trabalhe melhor, faça mais. E o que Deus espera de ti? E aí muitas vezes as coisas não vão bem no nosso trabalho e a gente, por que Deus permite? Porque a gente não está dando um bom
testemunho como cristão no nosso trabalho. E aí eu estou dizendo, é tu? Não, eu também, na minha época, embora que, graças a Deus, eu dei um bom testemunho, mas eu, quando analiso a minha vida no trabalho, eu digo, poxa, hoje eu seria muito melhor. Hoje eu seria muito, muito melhor, muito mais correto do que eu fui no passado. Sabe, porque a gente vai ficando mais velho, a gente vai aprendendo. Então hoje eu acho que se eu estivesse trabalhando, eu voltasse a trabalhar, eu ia ser muito melhor funcionário do que eu fui quando eu trabalhei. Pelo que eu aprendi, pela minha idade, pelo que a gente aprende. Que eu queria ter aprendido antes. Então é isso que Paulo está nos chamando e a gente esquece de ver isso. Essa aqui teria que ser lido sempre, sempre para os desempregados. Ó, é como a Cristo, é como a Cristo. Sirva a Cristo. E aí vai haver a diferença. Pai, nós pedimos por todos aqueles que trabalham, que são empregados, Senhor, e que são teus servos, que possam mostrar diferença no seu trabalho. Que possam ser no seu trabalho adorno da doutrina de Cristo, que possam ser pessoas leais, pessoas que sejam de confiança, pessoas, Senhor, que o patrão possa dar as costas e saber que pode estar descansado, que ele não vai trabalhar só na aparência. Faz do nosso cristianismo um cristianismo bíblico no nosso trabalho. Real, que nós possamos trabalhar como a Cristo. Ajuda, Senhor, da graça e da sabedoria, e que haja diferença, que não seja só na aparência, que não seja só quando estão olhando, mas saber que tu está olhando sempre, 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 que sempre nós possamos fazer o nosso melhor para a tua glória, para que o teu nome seja glorificado. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.